Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, um dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Salvador de luto estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Esta mensagem cantada, nossa introdução com acolhimento, refere-se à pessoa bendita de Jesus. Sobre ele está a unção do Espírito de Deus, para no ano aceitável, no ano da sua graça, consolar os que choram, curar os que estão quebrantados, libertar os que estão cativos e trocar o pranto, a miséria, por vestes novas de justiça, o espírito angustiado por alegria. E a ele, por meio dele e por ele, o nosso culto a Deus, nesta noite. O Salmo 86, verso 12, nos diz: dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. É isso que vimos fazer aqui. E com esta palavra nós saudamos a todos que já se encontram neste lugar de culto, aqueles que estão nos assistindo pela transmissão, que juntos, de fato, de todo o nosso coração, viemos a glorificar o Senhor nesta noite, aqui neste lugar, e adorá-lo por aquilo que Ele é, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Então a Ele honra, glória e louvor nessa noite, por meio dEle e para Ele, o nosso culto, a nossa adoração. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia para lermos o texto do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, em
em seus relatos, no capítulo 16, livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 16, nós vamos ler do verso 8 ao verso 36, nesse momento de adoração e exaltação ao Senhor. E faremos essa leitura de forma uníssona. Esta passagem do livro das Crônicas, registrado nos Atos dos Dias de Davi, rei de Israel, são poemas compostos pelo rei, registrados no Salmo 96, no Salmo 105 e no Salmo 106, que nos Atos dos Dias dos Reis faz parte de um momento de ação de graças de Davi. Convido a todos para estarem de pé e de forma uníssona. A partir do verso 8, leremos até o 36 de forma uníssona. E assim, também juntos, vamos adorar e exaltar o Senhor. Iniciando o texto, nos diz assim a palavra de Deus: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, de palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Amém. De pé ainda, abra o seu inário no hino Maravilhas Divinas. É o número 33 do nosso inário. O versículo 9 do texto
de Crônicas que lemos, diz assim: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. O 24 diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E ainda nos diz o versículo 34: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o 36 conclui, antes do povo iniciar o momento de louvor, naquele tempo da convocação de Davi: bendito seja o Deus, o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade. Até quando? Até sempre, até a eternidade. Ele tem operado maravilhas. Nossos pais já nos contaram isso, e nós estamos aqui para continuar anunciando que Ele é Deus. Vamos entoar então este hino 33 do Inário Novo Canto. Amém. De pé ainda, nós vamos orar ao Senhor. Convido a nossa irmã Eliana, que nos dirige a Deus. Eliane, que nos dirige a Deus numa oração de adoração, de exaltação ao Senhor. Oremos. Na tua presença neste instante, nesta hora, Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do teu altar, apresentar as nossas mentes, os nossos corações. Deus, nós te louvamos por tudo que tu és, pelo que o Senhor fez nas nossas vidas, pelo que o Senhor faz na vida dos nossos familiares.
Nós queremos te exaltar, te glorificar e agradecer, porque podemos estar aqui na tua casa, te louvando, te adorando. E te convidamos, Pai, Filho e Espírito Santo, a estar aqui conosco, a receber os nossos louvores, a nossa adoração, porque só tu, Senhor, é digno de louvor, toda a honra, toda a glória. A nossa vida te pertence, Senhor. E nós viemos aqui nesta noite para render graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. E mesmo assentado, mais uma vez, abra a palavra de Deus no texto do Salmo 86. E nesse momento de contrição e graça, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Há sempre nesse momento a menção de passagens bíblicas que estão relacionadas com este instante do culto, com este momento do culto, que é tão importante, não apenas por compor a ordem litúrgica, mas por ser parte do reconhecimento de que estamos diante de um Deus santo e que necessitamos da aceitação dele, e para tanto precisamos do seu perdão. Por isso, em contrição, devemos buscar diante dele o perdão, confiados na sua graça e na sua misericórdia para conosco. E o Salmo 86 nos diz, dos versos 1 a 3, na oração do salmista, uma súplica de confiança, ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. O pecado causa aflição, e aqueles que são pecadores necessitam do auxílio do Senhor. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Precisamos reconhecer piedosamente diante de Deus, convertidos que somos, que só Ele pode nos salvar, e confiar que a salvação dele vem para nós. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Significa que em nenhum instante devemos parar de buscar o perdão de Deus. Continuamente devemos buscar, por causa da compaixão que Ele tem, por causa do seu grande amor, o perdão para os nossos pecados. Crendo nisto, abra o seu inário do hino Segurança em Cristo. Nós vamos entoar esse belo hino do nosso cancioneiro, número 157, que diz no estribilho: faze-me forte em confessar. A ti, Jesus, Senhor, faz-me pronto a confiar no teu eterno amor. Versículo 3 do Salmo 86 que lemos, o salmista diz: clama a ti de contínuo, compadece-te de mim, ó Senhor. Então confie no Senhor, no eterno amor dele, e confesse. Tenha força para confessar, para declarar a ele que você precisa do seu perdão. Vamos cantar este belo hino, mesmo assentados, mas em atitude de contrição.
você cantou pedindo força para confessar. Procure a sua cabeça em atitude de confissão. Faça a sua oração, pedindo a Deus perdão para os seus pecados. Eu convido ao irmão Diácono Rubem Praxedes que erga a voz aos céus em apresentação, nesse momento de confissão, suplicando a Deus o perdão para nossos pecados. Oremos. Mesmo Salmo 86 tem no versículo 5 a expressão que é graciosa para nós. Crendo nesse perdão recebido, nos diz assim a palavra da graça: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. A verdade clara aqui: o Senhor é bom para com todos os que o invocam, e compassivo. E essa bondade que lemos lá no livro de Crônicas, no início do culto, é novamente aqui repetida no Salmo 86. Então, que esta graça perdoadora de Deus inunde seu coração e que você sinta-se livre de tudo aquilo que tem te prejudicado. E viva com alegria a renovação espiritual que o Senhor te concede. Amém? Queridos, nós temos nesta noite algumas informações. Chegamos ainda há pouco de Feira de Santana, onde estávamos participando ali do ato fúnebre, do sepultamento do reverendo Ailton Vilela Dourado, com bastante pastores ali presentes, além da nossa pessoa, o pastor da igreja onde ocorreu o ato, o pastor de João Dourado, onde ele foi pastor, estava lá também, o pastor de Jacobina, e pastores da igreja presbiteriana em Feira de Santana, aqui de Salvador, eu, o reverendo Péricles, o reverendo Josafá, ali estávamos, e foi um ato fúnebre, onde ele foi sepultado hoje. Alguns conhecem a Sheila, foi membro desta igreja com seu esposo Demerval, e Sheila é a filha mais nova do reverendo Ailton. Então estavam todos lá, e graças a Deus o Senhor trabalhando na mente, no coração deles, todos confortados e consolados com esse chamado repentino, já que o reverendo Ailton ontem, ao amanhecer, não despertou. O Senhor o chamou enquanto dormia. Então,
estamos comunicando aqui, e continue orando pela família do reverendo Ailton Vilela Dourado. Também temos aqui uma informação dos nossos presbíteros. O presbítero Marcos está hoje em nossa congregação em Mata de São João, oportunidade de trazer a mensagem pelo aniversário de mais um ano da nossa congregação ali naquela cidade. O presbítero José Valdo ali se encontra também, por ser o presbítero responsável pelos campos de Mata de Pojuca. O presbítero Djalma está em Valença, na nossa congregação, na comemoração de aniversário ali também e de inauguração, já que ele faz parte da diretoria da confederação, está representando com a dona Analice neste momento de festa ali em Valença. E o presbítero Gustavo, possibilitado por motivo de saúde, também não está presente nesta noite. Então, esses anúncios em relação aos presbíteros da igreja, que os irmãos estejam orando por aqueles que estão em viagem, por aqueles que estão enfermos, que Deus abençoe a cada um. Nosso irmão Geraldo avisa que no próximo dia 2 de junho, portanto, próximo domingo, é isso? Próximo domingo, haverá aqui na igreja às 16 horas o segundo ensaio com o grupo musical que estará cantando no aniversário da nossa igreja. Então, já houve o primeiro ensaio no dia 12 de maio. Se você ainda não participou, pode baixar as músicas lá no site, que está inclusive no boletim, no e-mail que está colocado aí no boletim. Você pode baixar a música e já você conhece a sua voz, já pode ir cantando e chegando aqui no próximo dia 2, às 16 horas, o primeiro ensaio. No aniversário da igreja, teremos aqui conosco o arpista Narciso, de Goiânia, se Deus nos permitir, conduzindo a parte de música e louvor com harpa e guitarra havaiana, e possivelmente estará pregando aqui naqueles dias, sábado e domingo, dias 22 e 23 de setembro, o reverendo Gedeias Duarte. Então, desde já comece a orar e o pessoal dos ensaios do grupo musical já comece a ensaiar. Já temos uma programação festiva alusiva ao aniversário da igreja com muita alegria e com a festa de gratidão ao Senhor, tá bom? Pelos 23 anos de organização desta igreja agora em setembro. E por fim, queridos, gostaria que os irmãos estivessem em oração, como já falei pela manhã, pelo projeto com o PMC. Já tivemos a visita ontem lá em Pojuca e tudo está caminhando, se Deus assim nos permitir, para que a parceria seja fechada e assim tenhamos um novo parceiro, um trabalho de consolidação e construção e aquisição do imóvel ou construção lá em Pojuca, onde temos também a nossa congregação com 4 anos de presença naquela cidade. Orem e, por favor, assim desenvolvam também a participação de vocês com a oração. E por falar em oração, convido a todos para estar de pé agora. Nós vamos neste domingo, como já falamos pela manhã, encerrando o mês da família, nós vamos orar pelas famílias nesta hora, por sua família, por sua casa, e pedir a Deus a bênção do Senhor sobre o seu lar. Se você sentir desejo, vontade, quiser sair do seu lugar, ou pelo menos um representante da família que está aqui nesta noite, pode vir à frente. Nós vamos orar por cada família, por cada lar, por cada uma das que aqui congregam, das famílias que aqui congregam, e pedir a Deus a bênção do Senhor sobre os lares. Hoje nós falamos lá em Isaías capítulo 61, versículo 9, que o Deus que enviou Jesus deu a ele o poder para renovo, para restauração e para que as famílias pudessem ser todas benditas do Senhor. Aquelas que pertencem a ele foram renovadas por sua graça salvadora. Nós vamos assim orar pelas famílias representadas aqui nesta noite e suplicar ao Senhor que abençoe a cada lar, a cada casa, e assim seja ele gracioso para conosco, nos abençoando. O texto
do livro dos Salmos, no versículo de número 18, diz também que o Senhor, no Salmo 118, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Crendo nisso, na bondade de Deus, na misericórdia dele, vou suplicar que ele visite a nossa casa, a nossa família, nossos familiares. Amém? Ó Deus bendito, amado Pai, bondoso Senhor, aqui vimos nesta noite celebrar a Ti, adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, te bendizer com nossos louvores, com a expressão do nosso ser, cantar ao Senhor louvores e exaltar ao Teu santo nome. Ó Deus, o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é o Deus que tem nos chamado a sermos família bendita. E ó Senhor, crendo nisso, nós queremos nesta noite suplicar a bênção do Senhor sobre os lares dessa igreja, daqueles que aqui congregam, daqueles que aqui já são membros dessa comunidade, daqueles que aqui têm adentrado. Ó Deus, que o Senhor realize uma obra grandiosa em cada família. Restauração, conserto, renovo, salvação, cura, libertação, ministração de bênção sem medida sobre a vida de cada uma das famílias. Ó Deus, sabemos que o Senhor se importa com as famílias, porque o Senhor as instituiu no passado e trouxe como o núcleo fundamental e importante para que os valores da fé, para que os valores de reverência, de respeito, de adoração ao Senhor fossem implantados. Ajuda-nos, ó Deus, como mães, como pais, como maridos, como esposas, como filhos, em cada lugar que estamos. Ó Deus amado, ensinar, ministrar essas verdades e dar ao Senhor, àqueles que estão desanimados, um novo momento em suas casas, em suas famílias. E por favor, Deus, ministra as bênçãos espirituais que estão precisando, bem como bênçãos materiais e em todas as áreas. O Senhor traga com a visitação do Teu Espírito Santo uma bênção especial para cada família e para cada lar. Ó Deus, daquelas que foram constituídas recentemente, até aquelas que já estão há algum tempo formadas, por todas, ó Deus, nós rogamos a Tua bênção nesta hora. E que em nome de Jesus, a ministração do Senhor venha sobre cada família, e que o sopro do Teu Espírito Santo venha soprar sobre cada um dos familiares da casa dos Teus filhos. É a nossa oração e a nossa petição nesta hora, em que te louvamos e te bendizemos por ter nos dado uma família. Faz, ó Deus, com que ela seja bendita do Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que nasceu no lar de Maria e José, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Podem retornar aos seus lugares e quem puder permanecer de pé, abra o seu inário, ou a sua Bíblia no Inário Judeu, que é o livro dos Salmos, do Saltério. E nós vamos ler alternadamente o Salmo 111, que fala sobre as obras magníficas de Deus. Este salmo é um hino, é um cântico de louvor ao poder e à bondade do Senhor. E note você que nós estamos falando de bondade de Deus desde a primeira leitura, desde o primeiro hino. E você sabe que hoje vai ser algo falado sobre isso então. E olha o que o Salmo 111 fala. Dentre as obras magníficas de Deus, é um cântico de louvor ao poder e à bondade desse Deus magnífico, majestoso. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos alternarão lendo os versos pares. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia.
Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Amém. Podem sentar. Aleluia, diz o verso 1. De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. E o verso 10 termina dizendo: o seu louvor permanece para sempre. Assim, vamos fazer nesta hora, entoando nossos cânticos espirituais, e assim cantando a Deus e louvando ao seu santo nome, porque Ele é bom. Na oportunidade, será anunciado o momento do cântico em que você trará o seu dízimo e a sua oferta. Você que trará voluntariamente ao altar poderá se preparar para o momento oportuno que será anunciado. Assim, então, trazer a sua oferta e o seu dízimo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. De pé, igreja. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e sua macia, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Tirei, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Tirei, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se sei que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, meu Deus. Tudo governa. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Trazer os dízimos de Sombra das oferta. suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouquinho. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque
de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
milagre, estou aqui. Usa-me, só o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, só a tua imagem. Usa-me, ó filhos de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Nós vamos orar ao Senhor por essas bênçãos, sobretudo a bênção da vida, da provisão, do sustento. Vou pedir a irmã Luciana Camilo que nos dirija a Deus nessa oração de louvor. Te louvamos, Senhor, por mais um dia nos teus caminhos. Como tu és maravilhoso para nós, Pai. Te agradecemos pelo dom da vida, Deus. Te louvamos, Senhor, pelo respirar de hoje. Te pedimos, Senhor, vem falar conosco nesse momento, Pai. Que a tua palavra, Senhor, encontre guarida nos nossos corações, Pai. Te pedimos, Senhor, também pelas famílias, Pai. E aqueles que não puderam estar aqui te ouvindo, Senhor, abençoa-os, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, teu Filho amado, que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Hoje não teremos o culto infantil, então os pais terão aí uma atenção maior nesta hora. Abra sua Bíblia no Salmo 119, veja o que diz o versículo 15 e 16, para esse momento de edificação. O texto do Salmo 119, versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor nesse salmo, que é um acróstico, onde a excelência da palavra de Deus é destacada. Nos versos 15 e 16, o salmista diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vamos repetir esta frase final do versículo 16, vamos lá? Não esquecerei da tua palavra. Amém. Os irmãos sabem que estamos aos domingos buscando a exposição singela e aplicativa do livro de Tiago. E já vimos algumas das passagens desse precioso livro que deve ser lido por nós sempre que possível, porque nos ensinam lições preciosas. E queremos dar continuidade hoje, lendo no capítulo 1. E você vai abrir então a sua Bíblia aí, no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 16 a 18. Nós já vimos na primeira oportunidade do verso 1 ao verso 8, depois vimos do verso 9 ao verso 15. Do verso 1 ao 8 nós falamos do sofrimento, nós pontuamos algumas lições que devemos aprender com as provações, como Deus, na sua didática, na sua maneira de trabalhar a nossa vida e de forjar o nosso caráter, de moldar a nossa fé e o nosso ânimo, usa ocasionalmente e algumas vezes até mais duradouramente o sofrimento e a provação. Depois nós vimos do versículo número 9 ao versículo número 15 sobre a transitoriedade de algumas circunstâncias. E por mais adversas que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam, elas são passageiras, elas são transitórias. E que não existe
de forma alguma possibilidade de entendermos que Deus é culpado, a outra parte do texto que nós lemos, por aquilo que de mal nos acontece. E que em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, se não diretamente por causa da nossa atitude de pecado, por nossa prática pecaminosa, em última instância, como resultado da nossa pecaminosidade, porque somos pecadores. Então, muitas vezes, devemos entender isso e lutar contra o mal e procurar vencer. Algo que vamos ver quando chegarmos lá no capítulo 5, como na prática, de fato, isto se desenvolve. Agora nós vamos ler os versos 16 a 18. Nós já dissemos aqui que esse livro foi escrito àqueles que estavam na dispersão, aos amados do Senhor das 12 tribos que estavam dispersos por causa da perseguição, e foi um texto escrito numa oportunidade de ânimo para que os perseguidos, aqueles da dispersão, os crentes da diáspora, pudessem encontrar mais ânimo em sua vida de fé, pudessem revelar mais sinceridade na sua fé e pudessem assim aprender mais de que a fé cristã é fundamental, que também vamos depois discorrer numa apresentação entre fé e obras e como andar nesta realidade. Hoje nós queremos, nesses 3 pequenos versículos, falar nessa última parte, nessa penúltima parte do capítulo 1, sobre algo que o texto mesmo está aí trazido pelo tradutor, nos ensinando a origem do bem, onde se origina o bem, aonde está o bem, e que bem é este, que benefício é este, quem nos concede, para que ele nos concede. É isso que nós vamos tentar ver nesses 3 pequenos versículos aqui, de uma maneira bastante singela. Então abra sua Bíblia em Tiago 1, 16 a 18. Quem encontrou aí? Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Então procura aí, Tiago 1, 16 a 18. E após eu ter lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, como de costume temos assim chamado você a esta prática salutar, para acompanhar o texto. Inclusive, até se for o caso, marcar em sua Bíblia, anotar ou colocar algum ponto da tradução de alguma palavra que lhe ajudará depois numa leitura mais detida, mais demorada, em casa, numa devocional pessoal, tá bom? Diz assim então a palavra de Deus: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. É bom que você tenha em mente aquilo que nós concluímos na semana passada, quando falamos de que não devemos culpar a Deus por conta do mal, ou por causa do pecado, ou mesmo por causa da tentação. Nós vimos na semana passada que Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado. Terminando esse raciocínio, olha como antes de Tiago apresentar a dádiva de Deus e a benesse de sua bondade, do bem que ele ministra a nós para uma finalidade muito importante que vamos ver no versículo número 18, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele chama a atenção, olha, não fiquem se enganando, achando que o erro, o cometimento do pecado ou qualquer falha que você venha a cometer ou a qualquer transgressão que você venha a realizar é culpa de Deus.
Não se engane, Deus não é culpado por causa dos seus desmandos, por causa dos seus deslizes, por causa de suas transgressões, por causa de seus erros, por causa de seus equívocos. Deus não tem culpa disso. Não se engane quanto a isso. Na realidade, vocês mesmos devem entender que são culpados por esses senões na caminhada e na jornada. Aí nós nos lembramos lá de um grande equívoco que Davi cometeu, depois de ser avisado, de ser anunciado que não deveria tomar aquela mulher que ele avistou na sua propriedade, na área do seu palácio, porque era mulher de um dos seus generais, de um dos seus comandantes, e mesmo advertido, ele agiu voluntariamente, deixou que a cobiça assentasse em seu coração e esta gerasse o desejo lhe trouxesse então a prática que consumada trouxe a morte. Não a morte apenas de Urias, a quem ele havia mandado para o fronte de batalha, mas a sua própria morte de senso moral e de valores, que só depois, quando confrontado por Natã, naquele dia em que ele achava que não tinha cometido nada demais, que Natã o confronta contando aquela historinha da cordeirinha, é que ele então cai em si e escreve, como nós já vimos aqui em outras ocasiões, o Salmo 51 e o Salmo 32 em confissão, dizendo que a culpa era dele, que ele já havia nascido em pecado, que ele já havia sido, melhor ainda, concebido em pecado, e que por isso agora naquela condição gemia e trazia transtornos para a sua alma, ao ponto de sentir dor nos ossos e viver enfraquecido. Um equívoco que foi consertado pela graça de Deus. Um outro entendimento que a gente pode ter, para não nos enganarmos quanto às condições, muitas vezes, que nós estamos vivendo, e circunstâncias que nós mesmos escolhemos e adentramos por nossa própria vontade em nossos erros, em nossas transgressões, em nossos delitos, em nossos pecados, em nossos equívocos, é o que diz Jeremias lá em Lamentações. De que se queixa, pois, o homem vivente? Quais as queixas que o homem tem que trazer consigo? Aí ele conclui com uma expressão bem objetiva: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Jeremias está dizendo que a lamentação de cada um de nós, de nossos queixumes, é por causa da nossa própria culpabilidade ou da nossa culpa pessoal. Portanto, não devemos nos enganar, porque Deus é um Deus bondoso. Deus não nos leva ao pecado. Deus não nos leva a pecar. E nem Deus nos facilita a possibilidade de cometermos pecados. Se pecamos, é por única e exclusiva vontade e desejo próprio. Então, essa expressão aqui no versículo 16, Tiago está dizendo: olha, em vez de vocês culparem a Deus pelo cometimento dos vossos erros, por estarem aí vivendo esse momento difícil de perseguição e de tribulação, vocês culpem-se a si mesmos. Não se enganem. É interessante que a palavra para enganar aqui tem dois sentidos no texto original que nós não podemos perder de vista. A primeira referência ao engano diz respeito a perder-se. Quem se engana geralmente perde alguma coisa. Não sei se você já se enganou num caminho dirigindo, ou com alguém que estava dirigindo e por um engano entrou por uma trilha, por um caminho, por uma estrada que não era aquela que você deveria entrar. Você perdeu ali tempo, energia, paz, porque muitas vezes nos estressamos e tem lugares que não tem nem volta tão perto. E às vezes ele leva para um lugar que não era aquele que você queria chegar. Então, enganar ou enganar-se a respeito dessa nossa condição pode nos levar a perdermos mesmo em senso moral, em senso espiritual, em senso de valor. E por vezes nós encontramos pessoas aí perdidas em sua vida
porque não compreendem a sua condição e por isso não buscam a graça perdoadora de Deus. É isso que Tiago está tentando dizer aqui quanto ao engano. A outra palavra que é muito próxima dessa de perder-se, que também o texto original nos traz sentido para engano, é não se desencaminhe. Em outras palavras, não tome você outra direção. Entenda que você precisa de Deus, precisa buscar o Senhor, precisa da graça perdoadora dele. E não se permita ser desencaminhado. E quando eu penso nessa palavra que está ligada ao engano, eu começo a pensar em pessoas que a gente conviveu na jornada cristã. Alguns jovens, outros já mais velhos, alguns adultos, senhoras, homens. Pessoas que aparentemente tinham um status de maturidade, que pareciam até que eram seguras na sua caminhada, e de repente desencaminham-se, apartam-se, saem não apenas do convívio congregacional, porque às vezes estão congregando em outro lugar, mas desencaminham-se para uma vida tortuosa, para um outro lado totalmente distante de Deus, e de fato se perdem literalmente, porque desejaram desencaminhar-se, desencaminharam-se da fé, desencaminharam-se do amor, desencaminharam-se da própria graça salvadora. Não quero dizer que perderam a salvação, mas estão, quiçá, temporariamente, como Davi ficou durante um período, até ser confrontado pela graça de Deus através de Natã, o profeta, desencaminhados, longe, distantes. E é terrível essa condição. Então, esta é a expressão do versículo 16. Versículo 17, agora vem do lado oposto, para mostrar que Deus não é culpado de nada, ao contrário, Deus é bom. E não somente Ele é bom, como Ele doa, como Ele presenteia, como Ele dadivosamente nos concede coisas que nós nem imaginamos. Ele que é o Pai das luzes, Ele que é imutável, invariável, é o eterno Deus, que não tem nenhuma possibilidade sequer de mudar um aspecto só de sua pessoa, de sua personalidade. Então, Tiago traz aqui para nós algumas coisas interessantes no versículo 17. Ele fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? Lá do alto. É interessante a gente pensar aqui que tanto dádiva como dom perfeito que vem lá do alto, a ênfase que Tiago está dando aqui é que existe tanto na dádiva como no dom uma perfeição que está incluída na graça de Deus para nós. Porque a palavra dom e a palavra dádiva têm a mesma raiz no texto original, que significa graça. Vocês já devem até ter ouvido a pronúncia desta palavra. Eu mesmo conheci uma menina que levou este nome. O nome da menina era Caris, que significa graça. E você já deve ter ouvido palavras que dizem respeito a esta expressão, como carismático, como carisma, como algo que as pessoas têm de especial. Aí você diz: fulano é carismático, fulana é carismática. Essas expressões têm a mesma raiz de dádiva e de dom. E a gente deve entender algumas coisas com isso. Primeiro, a dádiva é o ato de Deus em nos dar. Tem a mesma raiz de graça. Ou seja, é graciosamente que Deus nos dá alguma coisa. E sobretudo a salvação. Não é por mérito. Não é por merecimento. Por exemplo, algumas pessoas que estudam para passar no vestibular, ou que estudam para passar no concurso público, ou que estudam por alguma outra razão para conseguirem uma conquista na sua área pessoal,
estudantil, profissional, geralmente, alguns, eu já vi gente orando assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estudo. Oh Deus, eu gasto horas do dia estudando. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto eu preciso desta aprovação. Aí faz aquela oração, né? Vai delineando tudo. E no fim, parece a oração que os méritos de conquista são deles. De fato, do ponto de vista humano, pessoalmente, o são. Porque se esforçou para estudar, se esforçou para se preparar, gastou tempo da sua vida, gastou horas do seu dia, gastou energia, gastou até recursos para poder aprender alguma coisa. Então a gente costuma levar esse lado humano para o lado das bênçãos espirituais. E, em regra, e não é incomum encontrarmos pessoas que acham que são merecedoras de algum presente de Deus. É como se Deus fosse obrigado de lhes conceder alguma coisa. Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar coisa alguma. Ao contrário, aquilo que Ele nos dá é produto da sua dádiva graciosa, especialmente a salvação. Não temos mérito algum. Aquele que está lá no alto, que tem coisas boas, dadivosa, livre, generosa e soberanamente é que nos presenteia. A gente precisa ter isso em mente, porque estamos encontrando uma geração de cristãos desse neoevangelicalismo da pós-modernidade que se julgam merecedoras de tudo e impõem a Deus em orações aquilo que julgam que são para eles obrigação de Deus por seus méritos em conseguir. Cuidado. Tudo vem lá do alto. Tudo é infalivelmente perfeito e vem de Deus. É Ele que nos dá. O apóstolo Paulo escrevendo, discursando lá em Atenas, confrontando-se com as filosofias de várias correntes à época, chega no Areópago, divindades sendo cultuadas, altares erigidos, filósofos ali pensando em vários aspectos, não apenas religiosos, mas filosóficos. E Paulo então entra no Areópago e discursa, está lá em Atos capítulo 17. E depois de falar que aquele Deus que ele precisamente estava anunciando e pregando ali em Atenas, era o Deus que eles haviam inclusive erigido um altar e o intitulado ao Deus desconhecido, esse era o Deus que eles deveriam crer. Aí ele traz uma expressão lá em Atos 17, a partir do versículo 24, que é muito interessante. O Deus pelo qual nós nos movemos e existimos e tudo mais. É dádiva de Deus. Tudo vem lá do alto. Quer ver? Confira aí comigo, para que não haja qualquer incompreensão. Atos 17. Abra a sua Bíblia. Veja aí o versículo 24 em diante. Lucas registra esse discurso de Paulo em Atenas. E ele começa dizendo, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aí ele vai discorrendo. Aí no versículo número 27 ele diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, embora habite lá no alto, no lugar que é dele, não foi feito por mãos humanas, não está longe de nós. Aí o versículo 28 é conclusivo.
pois nele, nesse Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também dele somos geração. A compreensão que toda boa dádiva vem de Deus nos fará entender que se nós existimos, se nós nos movemos, se nós somos o que somos hoje, se temos o que temos hoje, se vivemos o que vivemos hoje, é porque Deus dadivosamente tem nos concedido. Não é porque merecemos nada. E Jesus, quando João registra um dos seus discursos de instrução aos seus discípulos, no capítulo 15, que ele fala da videira e dos ramos que estão enxertados, uma alusão aos que seriam cortados por não pertencerem e não frutificarem, e enxertados outros, uma alusão aos gentios, ele diz ali, sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, Tiago está nos ensinando que essa primeira questão da dádiva é algo que vem de Deus, é o ato de Deus não apenas de doar, mas de se doar por nós quando entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único no gênero, para que todo aquele que viesse a nele crer não perecesse, mas obtivesse a vida eterna. Então, o ato de doação, de salvação, de presente e de qualquer outra coisa mais vem de Deus. A outra palavra que vem do alto, que Tiago usa aí, que é o dom perfeito, é o objeto dado. O dom perfeito é o objeto dado. É a graça de tudo que está relacionado à doação divina, que de alguma maneira é adequada, completa e benéfica. Ou seja, Deus não nos dá nada em falta. Deus não nos dá nada com senões. É tudo perfeito. E a maior obra que temos recebido de Deus em perfeição para nós, que é adequada à nossa vida, que completa a nossa existência, que traz benefícios para o nosso viver, é a obra da salvação. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo como e o que ele deveria pregar, depois de falar de Jesus Cristo, aquele que é o que foi dado por Deus, ele diz assim, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens, Atos 4,12, pelo qual importa invocarmos para sermos salvos. E Timóteo 2,8, porque há somente um mediador dado entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, vem dele. E este dom perfeito é a obra perfeita da redenção que o Senhor aplicou em nós. Ela é completa. Não existe crente mais ou menos salvo. Não existe crente quase salvo. Não existe crente que está mais arrumadinho para ser salvo. Não. A salvação ela é completa. É um ato único de Deus, realizado na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, e aplicado por graça em o coração daqueles que vierem a crer nele. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E de feitura qualquer nossa, vem de Deus. Esta obra, que é o dom perfeito de Deus, é perfeitamente adequada à nossa existência. O Senhor faz com que a salvação seja aplicada de forma adequada ao coração daqueles a quem Ele chama. É por isso que a gente vê crente salvo vindo das mais variadas vertentes religiosas,
das mais variadas práticas culturais, dos mais variados estilos de vida social, dos mais variados costumes e pecados. O Senhor chama, converte e adequa aquela pessoa a ser um cristão. Ou você, como é que você vai explicar que no mesmo auditório tem um salvo que havia sido criminoso, tem um salvo que havia sido uma prostituta, tem um salvo que sempre foi um bom e exemplar homem e pai de família, tem um jovem, tem um idoso, tem alguém que caminhou pelas veredas do mundo, vivendo todo tipo de experiência, tem gente que não viveu experiência alguma e Deus chama. A salvação é única e perfeita e Deus a adequa na convocação, no chamado de cada um vindo para fazer parte desse corpo. Fomos alcançados pela mesma graça, para vindo de forma diferente, o mesmo dom de Deus nos alcançou. Isso é perfeição. Imagine se não fosse assim, perfeito. Como é que Maurício poderia ser salvo aos olhos de Leísa, tão boazinha, nascida num lar cristão, educada no Evangelho, aquela mimosinha, toda perfeitinha, em termos sociais, em termos de vida, que nunca foi do mundo, que nasceu e se criou na igreja, e veio com Maurício, que se converte vindo do mundo, cheio de perversão, cheio de defeito, e os dois estão dentro da mesma graça salvadora. Só Deus faz isso perfeitamente. E Ele tem esse dom para encaixar a cada um a quem Ele vai chamar. E sabe o que acontece? É que às vezes nós queremos criar um padrão definido de salvação que todo mundo tem que passar por ele, né? Aí você tem 3 filhos, quer que os 3 se convertam do mesmo jeitinho. Não é assim. O dom perfeito de Deus vai alcançar cada um na maneira adequada de chamar a cada um como Ele quiser, quando Ele quiser. Creia nisso. Se conversão tivesse padrão estabelecido de igualdade para todo mundo, a mais impactante é do apóstolo Paulo. Todo mundo que se convertesse tinha que se converter ao sol pino de meio-dia, tinha que estar numa estrada, tinha que alimentar no coração um profundo desejo de matança, tinha que ser um homem perverso, tinha que ouvir uma voz dos céus, e mais, tinha que estar montado num animal, tinha que cair com o rosto em terra, tinha que ficar cego por 3 dias, tinha que ser levado para a casa de alguém. Não é esse o padrão. Paulo se converteu assim. Outros se converteram de outra forma. Mas Deus chama cada um com um dom para alcançar perfeito e adequadamente a cada um no dia da salvação. Os salvos dele são assim alcançados. E é interessante que essa salvação é completa. Não fica faltando. Nós vamos desenvolvê-la, como diz Paulo aos Filipenses. Vamos trabalhar para o desenvolvimento, para o crescimento dessa salvação. E não vamos negligenciá-la, como diz o escritor sagrado aos Hebreus, porque ela é grandiosa, mas ela é completa. Não vai ser encontrada falta alguma na obra de Deus em Cristo Jesus por mim e por você. E ela é benéfica. Sabe por que traz benefícios para aqui e para agora, esse dom de Deus perfeito, que nos encaminham para a eternidade. Por isso que Paulo diz, não julgo já ter alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o qual fui conquistado, da soberana vocação em Cristo Jesus. Vou me aprimorando para que os benefícios de Deus sejam cada dia mais reconhecidos em minha vida. E por fim, Tiago usa o versículo 17, que tudo isso desce do Pai das luzes.
É interessante a gente pensar que é usada aqui a expressão Pai das Luzes, e na linguagem bíblica, especialmente veterotestamentária, é uma ênfase ao Criador. Pai das Luzes é uma referência básica à criação. Ou seja, os astros luminosos que estão nos céus, o Sol, a Lua, as estrelas sofrem variação. Mudam. Às vezes nós não temos o Sol chegando a nós, há uma mudança climática e o Sol fica escondido. A Lua muda sempre em sua... Tem lua cheia, não sei nem aqueles nomes. Como é? Quarto crescente, minguante, quarto crescente, lua nova e cheia. Daqui a um pouco muda tudo, aí vai diminuir. Os astros sofrem variação. Mas o Criador desses astros, aquele que criou todo o universo, e aquele que criou a mim e a você, não muda. Ele é imutável. Ele é o Deus transcendente. Ele é aquele que está lá em cima e nós aqui embaixo. Ele não sofre mudanças. Nós é que mudamos. Ele é o eterno Criador, mantenedor e sustentador. É o Pai das luzes. E aí Tiago, versículo 18, diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha só a conclusão que Tiago traz aqui. Nós, os que fomos alcançados por esse dom da dádiva de Deus Redentor e Salvador, aqui é o Deus transcendente que criou todas as coisas, que não muda, que é imutável, que nos alcançou, nos presenteando com toda a boa dádiva, com o seu dom perfeito, de maneira adequada, completa e benéfica. É um Deus que nos regenera para uma nova vida. E isto vem pelo poder da sua palavra que opera em nós. Paulo diz em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17 que a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo que nele crê. Então quando Tiago diz aqui que ele, segundo o querer dele, não segundo o nosso querer e a nossa vontade, é ato exclusivo de Deus, é ato que é propriedade de Deus. Ele quis nos salvar e fez isso por causa da graça dele, por meio da sua palavra, nos gerou pela palavra da verdade, nos fez nascer de novo. Cada cristão nascido em Cristo Jesus é uma nova criatura. Nasceu pelo poder da palavra de Deus, que é verdadeira e que é aplicada em nós. E é interessante, queridos, que essa expressão representa que cada pecador só pode ser alcançado pelo poder único e exclusivo de Deus por meio da sua palavra. É preciso saber que a palavra de Deus gera vida. Ela traz a salvação e gera a nossa vida. E qual a finalidade disso? Aí Tiago diz aí, olha só. Nos gerou pela palavra de Deus, aí tem um para quê. Não tem na sua Bíblia? Na minha tem, não sei se na tua tem. Para que ele fez isso? Repita aí comigo. Para quê? Para que nós fôssemos o quê? Primícias. Essa expressão aqui é a expressão usada lá no livro de Levítico.
e de Deuteronômio para a primeira colheita, que era tirada as primícias do fruto de tudo que os judeus plantavam. A primeira colheita era trazida pelo ofertante ao altar diante de Deus. Olha que coisa interessante. Tiago, com o pensamento judaico, aplicando a fé cristã, ele diz que os salvos, os que foram regenerados pelo poder da palavra de Deus, que renasceram para uma nova vida, precisam oferecer a sua vida primeiramente a Deus, como faziam aqueles judeus com o primeiro ato de colheita, que traziam as primícias ao altar como dádiva ao Senhor. A colheita inicial era entregue, a primeira parte da colheita era entregue, e isso era um ato de fé, porque não estavam seguros de que as outras colheitas seriam frutíferas ou dariam o mesmo tanto de fruto, mas eles separavam a primeira, em vez de levarem para casa, em vez de usarem o produto da primeira colheita para si próprios, eles entregavam a Deus. Tiago usa essa expressão para dizer: aqueles que foram regenerados, salvos pelo poder da palavra de Deus, têm que entregar a sua vida primeiramente a Deus. O cristão que desfruta do novo nascimento em sua nova vida precisa primeiro dar tudo a Deus. Por isso Jesus diz lá, Mateus 6 está registrado: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí eu faço uma pergunta: o que temos e o que somos é de Deus primeiro ou é nosso? Nossos dons, nossos talentos, nossa energia, nossa saúde, nossa disposição e nossa vida, primeiramente é para nós, para os nossos prazeres, para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a faculdade, para o patrão, para ganhar dinheiro, ou é para Deus? Quem está em primeiro lugar com a minha vida de oferta? O mundo, a sociedade, meus prazeres, meu entretenimento, meu recurso, meus estudos, ou Deus? Quem é a primícia para Deus na tua vida? Ou a tua vida é uma primícia para Deus? É uma questão que você tem que avaliar. Se você foi alcançado pelo poder regenerador da palavra de Deus, pela dadivosa graça do presente da salvação apresentada à tua vida, o primeiro é para o Senhor. É um ato de fé, que posteriormente você vai experimentar a abundância, e se assim fizer, porque quem está em Cristo é uma nova criatura e vive uma vida abundante de colheitas abundantes na sua vida espiritual e pessoal. Amém? Portanto, meu irmãozinho, minha irmã, eu gostaria que nesta noite você entendesse essas lições. Quando nascemos espiritualmente, nós recebemos um novo coração. E tem um canto que diz isso: recebi um novo coração, coração regenerado, não é? Coração transformado. Você tem um novo coração. Parafraseando aquela humorista da televisão, você não se pertence mais. Se você foi salvo, sua vida não é mais sua. Seu coração não é mais seu. Deve ser todo e primeiramente para Deus. Segundo,
Entenda que Deus nos dá a capacidade espiritual e moral para que possamos viver esta vida nova de maneira plena e completa, sem culpa, sem traumas, sem sensação de que não temos o que nos basta. Deus nos dá capacidade espiritual e moral para vivermos esta vida aqui neste mundo. Terceiro, entenda que a sua vida foi separada para Cristo. E você deve agora, adquirindo esta nova condição, viver totalmente para o Senhor, aqui, nesses dias. E em quarto e último lugar, você renasceu. E renascido por Deus para se aproximar da soberana vontade dEle. E viver prioritariamente para o Senhor. E a palavra dEle vai te limpar, vai implantar em você um novo espírito, uma nova disposição, um novo ânimo. E você vai experimentar a nova natureza ao lado de Deus. Não se engane. Deus tem muito para você. E coisas boas e perfeitas que vêm lá do alto. E se você ainda não é dele, receba o poder transformador da palavra do Senhor. E venha experimentar a dadivosa e perfeita e boa vontade de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé e encerrar esta noite nosso culto, abrindo o nosso cenário. E nós vamos entoar o hino Oração Noturna 148. Você que é de Deus, já foi alcançado por esse Deus, que teve essa obra completa na sua vida, realizada de forma perfeita. Viva sob o poder da palavra de Deus, uma vida nova, renascida. Priorize a Deus e a tudo que é dele. Comece o dia e termine o dia pensando nele, oferecendo a sua vida a ele, mesmo no seu trabalho. Porque se ele quiser, você vai ter uma enfermidade e não vai nem ir para o trabalho. Ele pode assim tirar tudo de você. Ele pode, sem você nem esperar, não ter nada daquilo que você tem. Não priorize o que é material, não priorize o que é social, não priorize entretenimentos, priorize Deus. Viva para Ele, primícia para Ele, teus dons, teus talentos, tua vida, tua energia, teus recursos, tua fonte de conhecimento, tua inteligência. Você mesmo, primícia para o Senhor. No dia do Senhor, especialmente, não falte os cultos do domingo. Não coloque como coisa mais importante outras coisas, que durante a semana inteira você está com toda a disposição para elas. E no dia do Senhor, não tem a mesma disposição para Ele. Priorize Deus. Priorize suas coisas. Priorize sua palavra. Priorize seu serviço. Primícia para o Senhor. E ao final do dia, cante este hino. Faça uma oração, sabendo que Ele cuida de você. Oração noturna, 148. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas,
abreja o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenho proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, que é poderosa para salvar, o amor de mim, que nos dá a graça da salvação, que dá. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Eu vou pedir à irmã Silvia que ore, e com esta oração nós encerramos o nosso culto. Antes, logo após a oração, impetraremos a bênção. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na tua casa nesta noite. Ouvimos a tua voz que falou tão profundamente aos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aprender dela nesta noite, que saiamos daqui e nos tornemos praticantes dela, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Obrigado. E dá que possamos dar as nossas primícias ao Senhor. Tudo aquilo que temos e somos, Senhor, tudo para ti, Senhor. Que o Senhor possa receber a nossa vida como primícia, Senhor, para o Senhor. Tudo que nós temos, tudo que vem do Senhor, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oferta nesta noite, o nosso culto, Senhor, imperfeito, é verdade. Mas nós dedicamos ao Senhor com tudo aquilo que temos e somos. Leva-nos de volta para os nossos lares, Senhor, e guarda-nos de todo mal e perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Que agora a graça dadivosa e salvadora de Jesus, o amor eterno e eterno de Deus, o nosso Pai, bondoso e amoroso, e toda a manifestação do Espírito Santo, com poder e graça, nos visita com conforto e instrução, repouse sobre vós, Igreja de Deus aqui reunida nesta noite, neste lugar, com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podem sentar enquanto chegamos à porta. Uma boa noite a todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos